As questões de hoje, professor, é sobre qual assunto? Sobre mecânica. Ah, mecânica é aquela parte da física que estuda os movimentos? Isso, ela mesma. Mas a mecânica é dividida em duas, hein, professor? Duas, dividida em cinemática, em duas partes. Cinemática e dinâmica. O que é que a cinemática estuda? Ora, cinemática estuda os movimentos. Se você perguntar a cinemática, você sabe explicar a queda desse objeto? Cinemática vai dizer, eu sei, eu sei. Mas se você perguntar à cinemática, o que causou a queda desse objeto? A cinemática, eu não sei não. A cinemática estuda os movimentos, mas não estuda as causas do movimento. Se você perguntar à cinemática, o que foi que causou? Ela vai dizer, pergunte a dinâmica. A dinâmica sabe? Sabe. Por quê? Porque a dinâmica estuda os movimentos e as causas dos movimentos. A aula de hoje é focada na cinemática, certo? E quando nós falamos de cinemática, pessoal, dentro do estudo da cinemática, dentro do estudo da física em geral, existem as grandezas físicas. As grandezas físicas, ou elas são escalares ou elas são vetoriais. As grandezas físicas, ou são escalares ou são vetoriais. As grandezas escalares são grandezas que precisam apenas de um número e da unidade correspondente para ficar bem definida. Por exemplo, a minha massa, 74 quilogramas. O número, 74. Quilogramas é a unidade. A massa é uma grandeza escalar. Só precisa do número e da unidade correspondente. O tempo, 10 segundos. 10, o número. A unidade, segundos. Então, o tempo também é uma grandeza escalar. Energia é uma grandeza escalar. Quando eu falo 100 joules de energia, eu estou falando de uma grandeza escalar. O número 100, a unidade, joule. Já uma grandeza vetorial, nós sabemos que ela, para ficar bem definida, ela precisa de módulo, direção e sentido. Por exemplo, uma grandeza que nós vamos estudar muito hoje, a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, porque a velocidade, para ela ficar perfeitamente definida, ela precisa do módulo, que é o valor numérico, da direção e do sentido. Então, quando eu digo a velocidade é de 100 km por hora, eu preciso, além do valor numérico, do módulo, 100 km por hora, eu preciso aí dizer qual a direção do vetor velocidade, qual é o sentido. Então, força, aceleração, impulso, campos, os campos magnéticos, gravitacionais, os campos elétricos são grandezas vetoriais, precisam de módulo, direção e sentido. Eu estou fazendo só um aparato aqui para nós irmos para as questões, tá certo? Quem assistiu as videoaulas que eu disponibilizei viu que eu detalhei tudo isso em cada aulazinha ali. Eu fiz esse detalhamento, tá certo? Então, nós vamos hoje falar da velocidade. Professor, mas quando nós estudamos velocidade, a velocidade ela pode ser escalar, né? A velocidade, por exemplo, a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Qual é a diferença? Veja, a velocidade escalar média, até para se calcular a velocidade escalar média, a gente calcula assim, a velocidade escalar média é ΔS por ΔT. E esse ΔS, pessoal, é o que nós chamamos de variação de espaço, quando eu estou falando de velocidade escalar média. Então, quando eu estou falando de velocidade escalar média, eu estou interessado apenas no módulo da velocidade, no valor numérico, no número, tá certo? Essa variação de espaço, também chamado de deslocamento escalar. A diferença da velocidade vetorial média. Como é que se calcula a velocidade vetorial média? É o módulo do deslocamento pelo tempo. Deslocamento aqui é o deslocamento vetorial. Aí eu vou mostrar qual é a diferença para você não fazer mais confusão entre velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Veja bem. Primeiro, o que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta. Um segmento de reta orientado. Que os vetores eles servem para representar as grandezas vetoriais. Por exemplo, um vetor, a velocidade é uma grandeza vetorial e é representada por um vetor. E todo vetor, pessoal, é esse segmento de reta que tem aqui, orientado, é um vetor. Esse ponto aqui do vetor nós chamamos de origem e esse ponto aqui nós chamamos de extremidade. E todo vetor, ele tem uma notação, ele é representado por uma notação, que é uma letrinha com uma setazinha em cima apontando para a direita. Toda vez que você for representar um vetor assim, ele precisa de uma notação. Por exemplo, se fosse o vetor velocidade, então uma setinha assim, apontando sempre para a direita. Então voltemos àquele caso lá.
quando eu disse que a velocidade escalar média é ΔS por ΔT, e a velocidade vetorial média é o deslocamento pelo tempo, deslocamento vetorial, aqui está a diferença entre essas duas velocidades. Se a pergunta, por exemplo, de uma questão for para encontrar a velocidade escalar média, você tem que levar em consideração a variação do espaço. Se a pergunta da questão for para encontrar a velocidade vetorial média, aí você vai trabalhar com o deslocamento vetorial. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre variação de espaço e deslocamento vetorial? A diferença é simples. Para exemplificar isso, observe isso daí. Você tem aqui, eu vou até tirar minha imagem aqui um instante. Pronto. Observe aqui esse exemplo aqui, pessoal. Observe esse exemplo aqui. Você tem aqui, acredito que aqui você tem um móvel, tá certo? E esse móvel aqui, ele vai se deslocar 300 metros nessa direção e nesse sentido, e depois 400 metros nessa direção e nesse sentido. Se eu perguntasse a vocês assim, sim, ele fez isso daqui, vamos acreditar que ele fez isso aqui em 3 minutos. Se eu pedisse para você calcular a velocidade escalar média, você ia calcular assim, a velocidade escalar média é a variação do espaço, que é de 300, ou seja, a variação do espaço, que é exatamente a distância percorrida, nesse caso aqui, é o que ele percorreu efetivamente, 300 mais 400, então a variação do espaço daria 700. Por quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos. Claro, você ia encontrar em metros por minuto. Faria essa conta e você teria aí a velocidade escalar média. E professor, se eu quisesse a velocidade vetorial média, como é que eu faria? Aí a velocidade vetorial média, você ia utilizar essa expressão. O módulo do deslocamento dividido pelo tempo. Professor, eu sei que o tempo foi de 3 minutos. Já posso colocar o 3 aqui? Sim, pode. E o deslocamento? O deslocamento aí foi de quanto? Pessoal, o deslocamento vetorial é um vetor que une a posição inicial à posição final. Professor, então posso colocar 700 aqui, não? Não, porque isso não é o deslocamento vetorial. Vou repetir. Deslocamento vetorial é o vetor que une a posição inicial à posição final. Por exemplo, se eu quisesse representar ele aqui, o vetor, o deslocamento, eu ia representar assim, Esse vetor aqui ficou, digamos assim, mal assombrado. Eu vou fazer esse desenho de uma forma mais interessante. Eu sou capaz, então vamos lá. Eu sou capaz de fazer aqui mais interessante, utilizando o recurso aqui do software. Pronto, O vetor deslocamento é esse que vai da posição, esse vetor que vai da posição inicial à posição final. Isso aqui é o vetor deslocamento. Considerando que isso daqui, que essas retas sejam perpendiculares entre si, eu tenho um triângulo retângulo aí. Se você aplicar Pitágoras aqui, ou se você conhecer o triângulo 3, 4, 5, mas se você aplicar Pitágoras, você vai ver que a hipotenusa aqui, que é exatamente o deslocamento, vale 500 metros. Então, se você quisesse encontrar velocidade vetorial média no deslocamento, você ia utilizar 500. Aí veja, só por aqui, em termos de quantificando, a gente já percebe que a velocidade escalar média é diferente da velocidade vetorial média. Fiquem atentos a isso, tá certo? Quando for pedido velocidade escalar média, é variação de espaço. Quando for pedido velocidade vetorial média, é o módulo do vetor deslocamento que está sendo aí, que é o que você vai utilizar nessa expressão aí, tá certo? Deixa eu ver se aí tem uma aula ao vivo, vai ficar salva. Beleza. Então, estou só fazendo essa revisãozinha aí, antes da gente começar mesmo a resolver as questões. Está quase finalizando a revisão. Velocidade. Outra coisa importante da velocidade é que constantemente nas questões do Enem, você vai ver, não só nas questões do Enem, mas vocês vão ver com muita constância. Você está resolvendo uma questão, você vai precisar fazer transformação de unidade. Ora, velocidade no sistema internacional de unidades, a unidade de velocidade é 1 metro por segundo. Mas no dia a dia, na prática, a unidade prática de velocidade que usa aí no velocímetro do seu carro, você vai ver que a velocidade lá é em quilômetros por hora. Então, com muita constância, nós vamos
precisar transformar metros por segundo para quilômetros por hora ou vice-versa. E vocês já devem saber disso, né? Se você tiver uma velocidade de metros por segundo e quiser transformar para quilômetros por hora, aí você multiplica por 3,6. Se for o inverso de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, tá certo? Deixa eu ver aqui, beleza? Tranquilo até aí, pessoal? E para finalizar a nossa revisão, eu vou falar um pouquinho de ondas aqui, porque lá nós vamos encontrar uma questão de ondas, então eu já vou falar aqui uma breve revisão, na verdade só para falar a diferença de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Pessoal, veja bem, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio. E esse meio pode ser um meio material ou o vácuo. Pronto. Toda onda, ela vai se propagar em um meio material ou no vácuo. As ondas mecânicas, existe essa classificação de ondas. Ondas mecânicas quanto à natureza, né? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que são as ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas que precisam de meios materiais para se propagarem. Por exemplo, professor, o som. Quando eu falo o som, você está ao lado do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu amigo. Quando você fala para essa pessoa que está ao seu lado, quando você fala, suas cordas vocais perturbam o meio. Então essa perturbação se propaga no meio material, que é o ar, até atingir os tímpanos da pessoa que está ao seu lado. Aí ela consegue lhe ouvir. Então o som é uma onda mecânica porque ela precisa essa onda precisa de um meio material para se propagar. O som só se propaga no ar, professor. Não, o som se propaga no ar, nos líquidos, nos sólidos, tá certo? Se você colocar a cabecinha numa porta aí e bater aí do lado aí, você vai ver que o som ele se propaga através dos sólidos também, tá certo? Então o som é uma onda mecânica. Ondas em águas, ondas mecânicas, né? Estou dando um exemplo aí. E as ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são ondas que podem se propagar no vácuo. Quando eu digo que podem se propagar no vácuo, eu não estou dizendo que só se propaga no vácuo. Quando eu digo que as ondas podem se propagar no vácuo, elas podem se propagar no vácuo em meios materiais também. Por exemplo, a luz. A luz que vem do Sol até aqui a Terra. A luz que vem do Sol à Terra atravessa uma região de vácuo. A luz é uma onda eletromagnética. Professor, mas a luz também, ela se propaga através do ar, ela se propaga através da água, ela atravessa vidros. Mesmo assim, as ondas, a luz é uma onda eletromagnética? Sim, porque ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo, mas elas também se propagam em meios materiais. Um exemplo é a luz. A luz pode se propagar em meios materiais. Aí até a velocidade da luz no vácuo, até de destaque aqui, a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Isso é a velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo é representada pela letra C, C de coração, certo? Deixa eu ver aqui se alguma... namorada, esse assunto é muito bom, gente, essa aula vai ficar certo. Beleza, tranquilo, nada demais. Tudo bem, pessoal, fizemos nossa revisão, pronto. Fizemos nossa revisão, essa revisão eu fiz baseada nas questões que nós temos aí para resolver, tá certo? Alguém está dizendo que eu saí. Ah, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar, cara. Beleza, fiz tanta muganga aqui e vocês não me viram fazendo a muganga aqui, tá certo? Beleza, o professor saiu da aula. Voltei, obrigado, hein, Thaís? Tô aqui. Beleza? Então foi essa revisão que eu fiz aí para nós resolvermos as questões, tá certo? Para nós resolvermos as questões. Então vamos direto para as questões. A galera me ajudando aí, vai me ajudando aí, viu? De vez em quando aqui eu fico empolgado aqui e vou me desconectando. Eu tirei minha imagem porque eu estava sobre a parte lá da revisão. Então vamos para as questões. Pegue a lista de exercícios de vocês aí, tá certo? Espero que vocês já tenham adquirido a lista de exercícios. Quem chegou atrasado, a lista de exercícios, professor, está onde? No nosso perfil do Instagram. Aí no YouTube tem um tutorial explicando como você baixa essa lista.
E a lista eu vou deixar também na descrição desse vídeo, quando ele ficar disponível aí para vocês, tá certo? O bom é que você esteja com a lista aí para fazer suas anotações. Vá anotando as coisas aí. Então, vamos acompanhar a leitura aí, tá certo? Acompanhe a leitura dessa questão. A questão número 1 do Enem de 2000, vamos começar por ela. Seu olhar, Gilberto Gil, 1984. Na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quantos fossem precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma unidade que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano. Isso, e que, portanto, se refere a um ano-luz. Se refere ao quê? Olha, veja que questão fácil se você tiver essa informação. Um ano-luz é uma unidade de quê? É uma unidade de tempo. Os alunos desavisados, quando ele diz, eita, ano-luz, ele cai facinho, ano-luz. Ele diz, ano-luz, ano é tempo. Aí ele marca a letra A, ele procura o tempo, marca a letra A. Ao marcar a letra A, aí ele se deu mal, tá certo? Porque ano-luz não é unidade de tempo. Anote isso aí como observação. Ano-luz não é unidade de tempo. Ano-luz, pessoal, é unidade de comprimento. Ano-luz é unidade de distância, muito utilizado na astronomia, tá certo? Ano-luz é uma unidade de distância, muito utilizada aí na astronomia. Só em saber disso, se você diz, letra C. Letra C, o aluno que estudou, que está confiante, ele marca a letra C e vai para a próxima questão, já que tem pouco tempo para resolver as questões do Enem. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilinho? Ah, professor, e ano-luz? Aí eu aproveito aqui para dar uma dica aqui a vocês, tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu aproveito aqui para dar uma dica a vocês. Professor, mas ano-luz, o que é mesmo ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Professor, é uma distância gigante, né? Você está dizendo que um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano, exatamente. É isso mesmo. Por exemplo, se nós tivéssemos algum objeto emitindo luz que tivesse aqui distante da Terra, a um ano-luz da Terra, se esse objeto lá apagasse agora, deixasse de emitir luz, então nós só íamos perceber após um ano. Um ano. Então, quando existe uma estrela, por exemplo, algum objeto, né, no cosmos que está aí a 8 milhões de anos-luz, significa que a luz emitida por ele chegou agora aqui na Terra. Um objeto que está a 8 milhões de anos-luz, a luz que chegou agora na Terra desse objeto, ela foi emitida há 8 milhões de anos atrás. Olha aí. Então, se você quiser olhar para o passado, fica a dica. Olhe para as estrelas, olhe para o céu, que você consegue ver o passado, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, outra coisa aí que às vezes professor, o que eu preciso mais saber sobre ano-luz? Você não precisa saber muito mais do que isso não, a não ser fazer uma transformação. Quantos quilômetros tem um ano-luz? Aí eu vou dar uma dica a vocês. Quantos quilômetros tem um ano-luz? Veja, considerando que a luz no vácuo, né, ela se propaga com aquela velocidade, se for em quilômetro, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, vou utilizar isso daí. E é uma velocidade, o valor da velocidade é constante, é um movimento uniforme, né? Então, o valor da velocidade é constante, você pode utilizar essa expressão, velocidade é ΔS por ΔT, beleza? Aí você sabe que aqui tem né? Aqui tem Você pode fazer aqui meios pelos extremos. ΔS vezes 1, ΔS igual a V vezes ΔT. Essa é a dica para você transformar ano-luz para quilômetros, tá certo? Então, a distância de um ano-luz, olha o que eu fiz aqui, olha. A distância, o ΔS de um ano-luz é igual à velocidade da luz no vácuo vezes o tempo. Eu quero saber em quilômetros, se você quiser saber disso realmente, né? Um ano-luz, tá só A e L, tá certo? Um ano-luz
é igual à velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Se for metros por segundo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Em quanto tempo? Um ano, lembra? Um ano. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. O tempo de um ano tem 365 dias. Mas cada dia tem 24 horas. E cada hora tem 3.600 segundos. Pronto. Faça essa conta mal assombrada aí, tá certo? Quando você fizer essa conta mal assombrada aí, que eu não vou fazer ela aqui, que nem precisava disso para resolver a questão, mas eu vou dar a dica a você. Se você fizer essa conta mal assombrada aí, você vai encontrar, eu até deixei essa continha já feita para a gente não perder tempo, 9,5 aproximadamente. 9,5 vezes 10 elevado, 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Olha aí. Um ano-luz é isso daqui em quilômetros. Beleza, pessoal? Para resolver a questão, professor, eu precisava disso? Não. E por que você fez isso, professor? Eu fiz isso porque em um momento ou outro, na prova do Enem ou de outro vestibular, você de repente precisa fazer essa transformação. Aí você já sabe como faz isso daí, tá certo? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta, algum comentário. KKKK, tem vários KKKs. O senhor vai disponibilizar essa lista de exercícios toda semana? Toda semana eu vou disponibilizar uma lista de exercícios. Inclusive, hoje de tarde eu já estava fazendo a lista de exercícios da próxima semana. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Vixe, legal. Aí tá cortando. Alguém disse que estava cortando. Me desculpe se estiver cortando. Problema de internet. De repente é o meu, de vocês, tá certo? Minha internet. Não aparece o resto da tela aqui. Pessoal, no geral aí, vocês estão vendo bem aí como é? Tem uma ou outra pessoa aí que está tendo um problemazinho aí, né? Tô vendo aí. Tá cortando embaixo. Ah, tá certo. Mas agora vocês conseguiram ver aí? Desculpa, eu vou ter mais cuidado com isso, hein? Tava cortando aqui, né? Ah, tá certo. A parte de baixo. Entendi, sim. Agora tá ok? Atrapalhou a explicação ou não? Deu para acompanhar? Beleza, então vocês acompanharam até por telepatia aí, então foi show, hein? Agora tá bom, tá show. Beleza, pessoal, vamos seguir. Eu vou ter mais cuidado aí, tá certo? Às vezes eu fico empolgado, né? Beleza. Tipo, na primeira questão, nós vimos duas opções. Assim. Beleza, deu certo, kkkk. Beleza. Show, top, vamos seguir, pessoal. Tô com a sede aqui. Vamos lá, vou seguir. Vou para a próxima questão, tá certo? Ah, professor, eu nunca tinha resolvido uma questão do Enem. Nunca tinha feito isso, nunca. Tá? Tô emocionado agora. Tem questão fácil, né, professor? Tem, o Enem tem muita questão fácil, tá certo? Tem questão difícil? Tem. Vocês vão ver que tem questões... Vem quando aparecem as questões mal assombradas aí, tá certo? Mas tem questões fáceis, tá certo, pessoal? Agora, não podemos perder as questões fáceis. As questões fáceis são obrigação, tá certo? São obrigação. Então vamos lá, pessoal. Vá acompanhando aí, eu vou tentar aqui melhorar a visualização disso daqui. Vamos lá, acompanha a leitura. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção de luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsecs. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, e seu valor mais aceito é de 72 km por segundo por megaparsecs. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia, que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Observações astronômicas determinam que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a... Beleza, pessoal? Beleza, vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha aqui, tá certo? Com carinho agora.
Vamos fazendo aqui anotações. Ah, peguei uma questão, professor, pega uma questão, faça uma leitura rápida aí para você ter uma noção do que está falando. Depois vai fazendo aí as anotações, né? Fazendo destaques para você começar a entender o que a questão está pedindo, tá bom? Aqui nós estamos estudando, então a gente vai fazendo aqui na paciência, tá certo? Sem pressa e com carinho. Vamos lá, vamos fazer a segunda leitura agora. Astrônomos medem a velocidade de afastamento das galáxias, detecção da luz, tal. Aí a lei de Hubble afirma que a velocidade de uma galáxia em quilômetros por segundo, a velocidade de uma galáxia, é proporcional à sua distância até a Terra. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso, que a velocidade de afastamento de uma galáxia é proporcional o quê? À distância até a Terra. Pessoal, aí eu coloquei velocidade. Para representar a proporcionalidade, você representa assim, ó. Velocidade é proporcional à distância. Se sabia dessa, ok. Se não sabia, esse termo, esse símbolozinho aqui, a gente utiliza para proporcionalidade. Então eu estou pegando a informação aí e já estou utilizando os símbolos aqui utilizados aqui na matemática, certo? Então vamos lá. É proporcional à distância da Terra. Medida em megaparsecs. Professor, que mala sombra é esse? Parsecs. Ele até diz aí na questão, ele explica. Parsecs é uma unidade muito utilizada em astronomia. E mega? Mega é uma unidade? Não. Mega não é uma unidade. Mega é um prefixo matemático. Mega significa 10 elevado a 6. Só isso. Só isso. Só. Então veja. Isso aqui eu vou até colocar aqui. Mega, 1 mega, pessoal, é igual a 10 elevado a 6. Só significa isso. Beleza? Então vamos lá. Aí ele fala lá. Na lei a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble. Que ele está representando aqui por H0, né? Constante de Hubble. Beleza. E seu valor aceito é de 70. Aí daqui, ó. Vamos colocar aqui a constante de Hubble aqui. Se a gente precisar dela, o valorzinho dela, vou até colocar ela aqui. A constante de Hubble é 72 km por segundo por megaparsecs. Megaparsecs. Beleza. O parsecs é uma unidade astronômica. Se você precisar do parsecs, ele dá aqui, ó, 3 vezes 10. Um parsecs é 3 vezes 10 elevado a 16. Observações astronômicas determinam que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia, aí ele deu o valor da velocidade. Ó. Se você precisar da velocidade de afastamento da galáxia, está aqui. 1440 km por segundo. Mas vem lá, cuidado. Quando você for resolver uma questão, concentre-se na pergunta. Não tem sentido você... Eu vou resolver essa questão. Aí às vezes eu pergunto a um, o que é que ela está pedindo? Ele disse, eu não sei. Então o que é que você vai procurar? Para você procurar alguma coisa, você tem que entender a pergunta. Então está aqui ó, a pergunta. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até a galáxia medida em quilômetro. Ele quer a distância medida em quilômetro. A pergunta foi muito simples. Ele disse, olha, encontre D. Não é em metros, não. É em quilômetros. Pronto. É isso que ele quer, tá certo? Aí tá aí essas anotações científicas. Beleza, pessoal? Antes de continuar, deixa eu só ver aqui. Depois eu olho aqui os comentários de vocês dessa questão. Vamos focar nela, tá certo? Vocês vão fazendo as perguntas que eu vou ajudando. Professor, e aí eu vou precisar de uma fórmula? Não foi dado fórmulas aí, professor. Não vi nenhum V igual ΔS por ΔT. Foi dado uma fórmula aí? Foi dado a fórmula aí. Como é que eu sei? Ó, aí ó, fique ligado. Isso é comum aqui em questões de vestibulares, uma questão do Enem. É comum ser dado uma fórmula dessa maneira que ele deu aí. Ele disse que a velocidade de afastamento das galáxias era proporcional à distância. Então veja, não sei se vocês sabiam disso, se não sabiam, fica a dica, não esqueça nunca mais, por favor. Para transformar proporcionalidade em uma igualdade é possível? É, mas para isso é necessário uma constante. Aí eu vou dizer aqui, ó, CTE, constante, vezes D. Vixe, professor, o que você fez até aí? Tá calmo. Eu transformei uma proporcionalidade em uma igualdade. É possível? É. E para isso é necessário o quê? Se transforma a proporcionalidade em igualdade e surge aí uma constante. Pronto, foi o que eu fiz. Nada demais, né? E o bom disso daí é que já foi dada a constante. A velocidade
é igual a constante. Ele disse que a constante aí era a constante de Hubble. Ele disse, não foi eu não. Tá aí. Ele disse que é a constante de Hubble. Olha aí, ele deu a fórmula. O aluno desavisado, o aluno que estudou pouco, ele ia morrer na praia. Né? Ele ia ler, nem deu a fórmula. E ainda sai dizendo, nem deu a fórmula. Ave Maria, deu, tá aí a fórmula. Ah, professor, aí só tinha essa maneira de encontrar a fórmula. Não tinha outra maneira. Tinha outra maneira de encontrar a fórmula? Tinha. Como? Veja bem. Através da constante. É sério, cara. É sério. Olha o que ele disse aí da constante, ó. Olha o que ele disse da constante. Ele disse que a constante, eu vou até fazer isso aqui assim. Ele disse que a constante, vamos trabalhar só com as unidades, esqueça o número por enquanto. Eu estou dando duas dicas aqui de como você adquirir as fórmulas a partir do enunciado da questão, tá certo? Ele disse que a constante, a unidade da constante, ele deu. Esqueça o número por enquanto. A unidade da constante é quilômetro por segundo por megapassecs. Megapassecs. Beleza? Aí veja. Sim, professor, mas ele não deu a fórmula. Deu, você olhando para a constante, você sabe, você consegue, só por uma análise aí de unidades, você consegue encontrar a fórmula. Mas como assim? Ó, veja aqui. Vou até mudar aqui, colocar uma canetinha azul. Ó, quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. É unidade de quê? Isso, de velocidade. Quilômetros por segundo é unidade de velocidade, pessoal. Muito bem. E megapassecs é unidade de quê? Professor, mega você disse aqui hoje já, professor, que mega não era unidade, era um prefixo matemático. Sim, mas o passecs é uma unidade. E como é que eu vou saber a unidade de quê? A questão diz que é a unidade de distância. Então o passecs é unidade de distância. Aí que legal, só olhando para a constante, você teria condição de dizer aqui, agora eu vou mudar para o vermelhinho de novo, tá certo? Que a unidade aqui, ó, de quilômetros por segundo é de velocidade e de megapassecs aqui é de distância. Sabendo disso, pessoal, olha que legal. Você sabe que aqui tem um, né? Aí você faz aqui o meios pelos extremos. Tia Fátima, lá da quarta série, já me dizia. Cruz credo. Então, velocidade vezes 1, velocidade. E H, a constante de Hubble, vezes D. A constante de Hubble vezes D. Olha aí. Professor, eu estou agoniado, estou doido para resolver essa questão. Não fique agoniado. Não é essa a intenção aqui, não é só resolver a questão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a galera está dizendo aqui. Deu sim, tem um bocado de coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Depois eu volto aqui e dou uma olhadinha. Beleza, pessoal. Ei, eu ia agora cortando. Tá cortando não, né? Eu vou tirar aqui minha... Tá cortando não, né? Vou subir aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que ficar olhando. Deixa eu ver, tá ruim a imagem. Beleza. Beleza. Tudo ok, né? Tudo ok, vamos seguir. Então vamos lá. Eu tenho uma fórmula agora. Professor, agora é só encontrar aqui. É só encontrar a... Só fazer as contas, né? Só fazer as contas. Não tem o que fazer mais. Então eu vou usar só a fórmula. Use a fórmula aí. Vamos usar essa fórmula aqui. Ó. Velocidade. Eu vou olhando aqui para ver se não está cortando nada. Velocidade é igual a H0 vezes D. Ele quer saber a distância em quilômetros. A velocidade ele deu? Deu. Vamos voltar aqui em cima. Ó. A velocidade ele deu. Ele disse que era 72 quilômetros por segundo por megapassecs. Né? Então, deixa eu ver aqui. Ó. A velocidade ela 72. Eu vou até colocar a unidade, né? Quilômetros por segundo. E aqui embaixo aí, megapassecs. Igual a constante. Isso aqui não, desculpe, isso aqui é a constante, hein, pessoal? Esse valor aqui está errado, é a constante. A velocidade é 1440, desculpe. Deixa eu apagar isso aqui. Eu troquei aqui. Então a velocidade é isso aqui, ó. 1440 quilômetros por segundo, né? 1440 quilômetros por segundo, igual a constante, agora sim,
72 quilômetros por segundo por megapassecs, vezes a distância, que é o que ele quer. Vezes a distância, que é o que ele quer. Pronto, aí que legal aqui. Você pode simplificar. Vamos simplificar. Quilômetros por segundo, quilômetros por segundo. Quando eu simplifico aí, veja como é que fica aqui. Ó. 1000, eu vou acompanhando aqui para não cortar mais. 1440 igual a 72 vezes 1, aqui ficou 1, né? 72 vezes 1 vezes D, então aqui fica 72 vezes D. Eu coloquei até as unidades aqui, para ficar, no final vai ficar mais simples a gente visualizar, megapassecs. Então veja, só continuando aqui, aí vamos fazer essas continhas aqui, ó. 1440, deixa eu subir mais aqui. O 72 que está multiplicando passa dividindo, então fica 1440 dividido por 72. Aí 1 megapassecs, né? Eu vou encontrar aqui a unidade megapassecs, igual a D. Passei o megapassecs que estava dividindo, passou multiplicando. Aí é só fazer essas continhas. Pessoal, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se não estou cobrindo nada. Vamos lá. Vamos fazer o resto dessa continha aqui. Ó. Aqui tem 1440 dividido por 72. 144 por 72 vai dar 2, né? 2 tem esse zero daqui, 20 megapassecs igual a D. Então, ó, isso é o valor de D, mas ele quer o valor de D em quilômetros. Então, vamos deixar isso em quilômetros, né? Do jeito que ele quer. Vamos deixar do jeito que ele quer. Então, o D é igual a 20 mega. Você lembra que eu falei que mega era 10 elevado a 6? 10 elevado a 6, tá vendo? 20 é mega, 10 elevado a 6. Passecs. Passecs. Professor, passecs, ele deu passecs? Deu. Ele disse que um passecs, tá aqui, ele deu aí. Um passecs vale 3 vezes 10 elevado a 16. Então, ó, vou repetir aqui. O D é igual a 20 mega, que é 10 elevado a 6, passecs, que é 3 vezes 10 elevado a 16. Vamos fazer essas contas. O D é igual a 20 vezes 3 é 60. 10 elevado a 6 vezes 10 é 16. 10 a 22. Então, o D é igual. Vamos deixar agora aqui em notação científica. Vai ficar 6. Fazer bem devagarzinho para todo mundo acompanhar. 60 é 6 vezes 10. Beleza. E 10 a 22. Tranquilo? Então, o D vou subir mais um pouquinho. 6 vezes 10 a 10. Aqui tem 1, né? 10 vezes 10 é 22. Dá 10 a 23. Só que eu encontrei em metros, porque o passecs ele deu em metros. Mas ele quer em quilômetro. Então, se você tem metros e vai transformar para quilômetro, é só dividir por 1000. E dividir por 1000 é dividir por 10 a terceira. Aí divide por 10 a terceira. Aí agora, o D, desculpa, rolou aqui. Então, o D é igual a 6 vezes 10 a 23, aqui ó, uma divisão de fração, de mesma a potência, mesma base, né? Então, é 10 a 23, esse 23 eu vou repetir, nem precisava fazer isso, e 10 a menos 3. O menos 3, o 10 a terceira, passou para o numerador, trocou o sinal, então ficou D, vou até fazer aqui, que não tem mais espaço, vou fazer aqui mesmo. 6 vezes 10, 10 a 23 vezes 10 a menos 3 é 10 a 20. Né? Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e aqui vai subtrair os expoentes. 23 menos 3 dá 20. Aqui se transformou agora para quilômetro. Ah, poderia fazer logo aqui, né, professor? Divisão de fração. 10 a 23 dividido por 10 a terceira. Repetir a base e subtrair os expoentes. Você já encontraria. Quando você fizer isso aqui, vamos ver qual é a alternativa. Deu letra C.
de coração. Pronto, vamos ver aí o que a galera disse aí agora, tá certo? Eu acho que agora não... Deixa eu ver o que a galera disse. Tipo, na primeira questão, tá vendo 2 opções, não deu sim, então... Tá tudo bem, beleza, certo. E essa caneca aí, e a caneca aqui, a caneca do Orlando Magic, hein, cara? Coloque aí 1080 HD, na engrenagem dá pra alterar. Vixe, estão pedindo pra eu alterar um negócio agora, eu não vou nem arriscar, viu? Porque a possibilidade de dar uma mala sombra é grande. Mas depois eu quero essa dica aí, ó. Melhorou muito a imagem, obrigada. Ah, você falou pros meninos, né? Obrigado de nadinha, foi mais... Vamos, faz as questões serem fáceis. Aí, Andice, massa, cansei. Beleza? Ei, professor, essa daí deu trabalho, hein? Tem questões que são mais simples, né? Tem questão que dá mais trabalho. Mas, sinceramente, essa questão é uma questão simples, tá certo? Ela, quando você vai resolvendo questão após questão, aí você vai ver que ela é uma questão tranquila. Tal, poético. Beleza, pessoal. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fontes. Isso é considerado uma questão fácil. Isso é considerado uma questão fácil? Cara, vamos dizer assim, que é uma questão de mediana para fácil, tá certo? De mediana para fácil. Que a dificuldade aí maior foi encontrar, a fórmula, né? Encontrar a fórmula. Muitos alunos não sabiam, mas que legal agora, veja. Você tem essa arma, tá certo? Você anote essas observações aí, beleza? Essas observações são importantíssimas, certo? Beleza? Vamos para a próxima, pessoal? Vamos para a próxima. Então, deixa eu ver aqui se eu já posso. Muito bom. Isso é considerado... Beleza. Tem uma galera me perguntando aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Beleza, vamos para a próxima aqui. A próxima diz... Só ajeitando isso daqui... Eu vou ler a questão. Aqui está muito pequenininho para mim, pessoal. Eu vou ler aqui em outra tela, tá certo? Aí você só acompanha a leitura aí, beleza? Não, eu vou tentar aqui mesmo. Vamos lá. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade do automóvel e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo após um segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Tá certo? De 60 km por hora. Tá aí, tem uma figurinha, daqui a pouco a gente analisa. Aí vem aqui a pergunta. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo mais uma vez, foca na pergunta, tá certo? No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, a velocidade máxima permitida ele deu aí. O tempo em milissegundos medido pelo dispositivo. Opa, milissegundos. Ah, milha é uma unidade? Não, é um prefixozinho, né? Então vamos lá, sufixo. Então vamos lá, 10 é elevado, o prefixo, 10 elevado a menos 3. 1 mili é 10 a menos 3 segundos. Isso daqui, pessoal, é 1 mili. 1 milissegundo. Beleza? Fica essa informação aí. Ele quer o tempo, né? Ele foi claro. Eu quero o tempo. Então, é o que nós vamos buscar. O tempo. Voltemos para cá. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Beleza. Então, a primeira... Ele diz aqui, ó, que o veículo, o carro, ele vai passar por esses 2 sensores e ele dá esse, se você precisar aqui, ó, né? Se você precisar, ele dá essa distância aqui está em metros, né? Essa distânciazinha aqui está em metros.
Só que a velocidade que ele dá, pessoal, a velocidade é a velocidade máxima, 60 km por hora. Ó, ele dá a velocidade máxima aí em 60 km por hora. E os dois sensores estão em metros. Então, você não vai poder trabalhar quando você for usar essa fórmula aqui, ó. Veja bem, quando você for usar essa fórmula aqui, velocidade é ΔS por ΔT, certo? Ele quer saber o ΔT aqui, né? Então, ΔT, isolando ΔT, você sabe que aqui tem um, né? ΔT, na verdade eu vou só trocar as posições aqui, o ΔT que está aqui na divisão vai vir para cá, para esse ponto, e a velocidade vai descer. Então, fica ΔS sobre V. ΔT veio para cá e V veio para cá. Pronto. Ele quer o tempo, está aqui, ele quer isso daqui, o tempo. Então, vamos lá, vou tentar fazer isso aqui do ladinho. Ora, a velocidade, você já sabe, é 60 km por hora. E a distância entre os dois sensores aí é de 0,5 metros. Vamos logo transformar isso aqui para quilômetro. Professor, como é que eu transformo isso para quilômetro? É simples. Ora, o ΔS é 0,5 metros. Quero transformar para quilômetro. Divide por 1000. Opa, tá cortando ali, né, para galera? Deixa eu ver aqui. Divide por 1000. Dividir por 1000 é dividir por 10 a terceira. Quando você fizer essa divisão, você transforma para quilômetro. Então, é 0,5, vou fazer bem devagarzinho. 0,5 vezes 10 a terceira. Então, mais uma vez, só continuando aqui, ΔS 0,5, você pode... o 10 a terceira, quando passou para o numerador, trocou o sinal, é menos 3. Beleza? E 0,5 é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 1. Vezes o 10 a menos 3 aqui, ó. Vezes os 10 a menos 3. Então, o ΔS vai ser 5 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 quilômetros. Pronto. O ΔS, 5 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Agora sim, venha para cá e encontre o tempo que ele quer. O ΔT é igual o ΔS. Quem é o ΔS aí? 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. É isso mesmo, 5 vezes 10 a menos 4. Então, isso dividido pela velocidade. 60 quilômetros por hora. Então, veja aqui. O ΔS, isso daqui, quando eu faço isso daqui, aí você vai encontrar o tempo em hora. Mas ele não quer o tempo em hora. Ele quer o tempo em milissegundos. Então, vamos lá, vamos continuar essas continhas. Então, o tempo é... Professor, porque eu encontrei aí em horas? Porque a velocidade estava em quilômetros por hora, né? Então, é 5. Não vou fazer conta agora não. Vezes 10 a menos 4. Uma hora tem 3.600 segundos, pessoal. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, foi o que eu fiz, olha. 5 vezes 10 elevado a menos 4 horas. Uma hora, 3.600 segundos, dividido por 60. Vou fazer conta. Tenha calma. Não faça as contas rápidas, não. Tente prolongando um pouco, porque vai aparecer alguns números. É muito natural aparecer os números que dá para simplificar, né? Então, vamos tentar simplificar. Vou fazer devagarzinho aqui, para você usar esse artifício em qualquer situação. 10 a menos 4. 3.600 é a mesma coisa. Ó, veja bem, 3.600 é a mesma coisa de 36 vezes 100. Só que você fez isso? Veja que fica simples aqui. Ó. 60 é a mesma coisa de 6 vezes 10. Professor, não precisava fazer isso não, né? Não, estou fazendo isso aqui às vezes para facilitar os cálculos, né? Quando você faz isso aqui, a conta vai ficando simples. Quer ver? Ó? Agora ficou simples. Ó. 36 dá para simplificar por 6, que dá 6. Beleza? Aí, ó, 100 por 10 dá 10. Olha que legal. Aí o ΔT, já vou fazer de azul mesmo. Vai ser ó, 5 vezes, ficou um 6 aqui, ó. 5 vezes 6, 30. Vezes 10 a menos 4 vezes 10. 10 a menos 4 vezes 10. Estou fazendo devagarzinho. Aí veja, vamos continuando aqui. ΔT é igual a 30. 10 a menos 4 vezes 10, aqui é mais 1, pessoal. 10 a menos 4 vezes 10, desculpa, aqui é mais 1. Tá só o 10 aqui, porque tem mais 1 aqui, viu? Se liga aí. Mais 1.
10 a menos 4 vezes 10 dá 10 a menos 3. 10 a menos... Aí, veja, o que é 10 a menos 3? 10 a menos 3 é mili. Mili. Aí, agora sim, o tempo vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 é mili segundos. Vamos ver se a gente tem essa alternativa aqui. 30, letra C. Letra C. Bicho, professor, no Enem eu vou só marcar a letra C. Homem, não faça isso não. Faça isso não que você se dá mal, tá certo? Beleza? Tranquilinho aí?